Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para a cumprir de todo o coração. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os filastérios e ampliam as borlas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém por vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece com uma saudação muito especial ao grupo de doentes da Diocese de Leiria Fátima, que está a fazer o seu retiro e que está aqui presente. Algumas caras conhecidas, com muito gosto vejo e saúdo. Escutando este texto do Evangelho agora proclamado, fica-nos uma impressão, e a impressão é de que as palavras de Jesus hoje não nos dizem respeito, não se dirigem a nós, dirigem-se aos escribas e fariseus, seus contemporâneos. Porém,
Se prestarmos atenção às palavras de Jesus, se prestarmos atenção às recriminações de Jesus, facilmente nos damos conta de que são também dirigidas a nós. São advertências para nós, pois o que está em causa são algumas tentações e alguns riscos constantes da nossa vivência cristã. Jesus chama a atenção para 3 aspectos a que temos de estar atentos na nossa vivência como cristãos. Antes de mais, Jesus alerta-nos para o risco da falta de coerência entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Diz Jesus a propósito dos escribas e fariseus: eles dizem, mas não fazem. Eles, os escribas e fariseus, e infelizmente nós, em muitas ocasiões, dizemos, mas não fazemos. Dizemos-nos cristãos, mas não agimos em conformidade. Dizemos-nos cristãos, mas muitas vezes as nossas ações e as nossas atitudes desmentem-nos. Mostram que há falta de coerência entre a fé que professamos e que aqui nos reúne nesta manhã de domingo e depois a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Na segunda leitura que escutámos, São Paulo elogia os cristãos de Tessalónica pela sua coerência. São Paulo diz claramente que eles não se limitaram a ouvir a palavra de Deus, mas a acolheram. Acolheram-na no coração e acolheram-na na vida. Isto é, acolheram-na porque a compreenderam e guardaram e procuraram viver. Foram coerentes com a sua fé. E este é o grande elogio que na segunda leitura escutávamos São Paulo fazer aos cristãos da comunidade de Tessalónica. É isto que nos é pedido. Coerência de vida. A segunda chamada de atenção de Jesus é para as motivações do nosso agir, para aquilo que nos leva a agir. Os escribas e fariseus tinham as motivações equivocadas, erradas. Tudo o que fazem, escutávamos no Evangelho, tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros, para receberem aplausos, para colherem a admiração dos que os cercavam. Mas também aqui não se trata apenas deles, trata-se de nós. Somos nós hoje que sentimos tantas vezes a tentação de agir de modo a conseguir a aprovação dos outros. De fazer o bem, mas fazê-lo para que os outros vejam e aplaudam. E quantas vezes não acontece a nossa grande motivação para agir ser precisamente o que os outros possam dizer ou pensar? E, de facto, é a motivação errada. O problema é que são as motivações que qualificam o nosso agir. O bem ou o mal nasce do coração. É a minha intenção que qualifica o que eu faço. Eu posso fazer uma obra que todos acham que foi muito boa, mas se eu a fiz com a intenção errada, para prejudicar alguém, para conseguir, por e simplesmente, os aplausos, de nada me aproveita. São as motivações que qualificam o nosso agir. E por contraste com os escribas e fariseus, São Paulo, na segunda leitura, mostrava-se muito pouco interessado nos aplausos e no reconhecimento dos outros, porque o seu interesse era o bem da comunidade cristã. A sua motivação era levar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. São Paulo demonstra pelos Tessalonicenses um amor e uma dedicação semelhantes ao de uma mãe pelos seus filhos. E aqui reside a única motivação que importa. A única motivação que de facto vale a pena. Aquela que, segundo Jesus,
deve guiar o nosso agir, o amor a Deus e o amor aos outros. É a única motivação que vale a pena. Por fim, a terceira crítica que Jesus faz aos escribas e fariseus incide sobre o seu desejo de se apresentarem como superiores aos outros, mais importantes que os outros, maiores que os outros. E, mais uma vez, esta é uma tentação de todos os tempos, de todos os lugares, e uma tentação que nos atinge também a nós. Gostamos de aplausos, do reconhecimento. Gostamos de nos sentir superiores aos que nos cercam. E, de novo, a atitude de São Paulo contrasta claramente com esta atitude. Na segunda leitura, escutávamos o que ele dizia de si mesmo. Fizemos-nos pequenos no meio de vós. E assegurava, foi a trabalhar noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, que vos pregámos o Evangelho de Deus. E este é o caminho que Jesus indica no Evangelho, quando diz: aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Isto é, a nossa grandeza mede-se pelo serviço, pela atitude de serviço. Só a humildade e o espírito de serviço nos fazem grandes diante de Deus. E essa é a única grandeza que realmente importa. No fundo, esta é a grande questão que subjaz a todo este texto do Evangelho. A verdadeira grandeza. O que a palavra de Deus nos diz hoje é que a verdadeira grandeza, aquela que importa, a grandeza diante de Deus que somos convidados a procurar, está na coerência de vida, está no amor a Deus e aos outros, está na atitude humilde de serviço. É isto que nos faz grandes. É apenas e só isto que nos faz grandes. Na vida dos santos pastorinhos de Fátima, encontramos precisamente estas atitudes sugeridas pela palavra de Deus, estas atitudes que nos são apontadas por Jesus no Evangelho. E por isso sabemos que eles são grandes diante de Deus. Eles procuraram sempre, depois das aparições, ser coerentes com a sua fé. Procuraram ser fiéis aos apelos que primeiro o anjo e depois Nossa Senhora lhes deixaram. Os santos pastorinhos de Fátima procuraram expressar o amor a Deus. Mostraram que aquilo que os movia era precisamente o desejo de reparar e consolar. O desejo de dar alegria a Jesus Cristo e a sua mãe. Não pretendiam aplausos. Aliás, fugiam dos aplausos. A sua grande cruz era sentirem que tanta gente os procurava. Não se julgavam superiores a ninguém. Pelo contrário, sentiam claramente a humildade da sua condição. E também eles, de facto, foram para nós um incrível exemplo de humildade, certos de que a missão que lhes fora confiada pela Mãe de Deus não se devia aos seus méritos e qualidades, mas ao amor de Deus, que se dignara olhar para a humilde condição destes servos, como fizera com Maria. E por isso, eles fizeram das suas vidas oferecidas a Deus um serviço a Deus e aos outros, sobretudo aos mais pobres e aos pecadores. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que, como os santos pastorinhos, saibamos também nós assumir na nossa vida estas atitudes a que nos desafia o Evangelho, para atingirmos a única grandeza que vale a pena, a grandeza diante de Deus. Movidos pelo amor a Deus e aos outros, procuremos ser coerentes com a nossa fé, com a fé que professamos e que aqui nos reúne nesta manhã, e assumamos uma atitude humilde de serviço.